Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui vocês estão vendo e ouvindo Sofia Rosenilda Rocha Moura. Meu trabalho é como terapeuta holística há mais de 30 anos, também como profissional da área de investigação e desenvolvo muitos cursos dentro dessas duas temáticas, né, da temática investigativa e da temática da terapia holística. Hoje nós vamos falar sobre a terapia da emoção que envolve o intestino. E dentro desse curso eu quero deixar bem claro para vocês que são vertentes importantes para que nós possamos ter um bom entendimento, um bom rendimento. Nós aqui, dentro do processo terapêutico e investigativo da situação, queremos dizer o seguinte: tudo caminha junto com a medicina, com a psicologia e com a motivação de viver. Os nossos ancestrais, eles tiveram em algum ponto da vida deles observações importantes sobre justamente essas questões que envolvem emoções e intestino. Um dos fatores bem importantes da história, né, da história antiga, da história da humanidade, é justamente o processo de emoção e falta de elaboração de um trabalho sério que levou toda a equipe, né, todo o exército de Napoleão a se render à questão do intestino. Se eles tivessem se colocado no movimento diante do estudo sobre as emoções e do estudo sobre confiar e desconfiar, eles nunca teriam perdido a guerra, né, na situação de um processo de diarreia, de uma constipação intestinal. Mas tudo isso é porque não foi a infecção em si, mas foi o ponto primordial ligado a quê? Ligado ao princípio do ego. No princípio do ego, o excesso de ego e a falta da autoestima. Autoestima é uma forma, né, de vida onde o indivíduo ele se coloca numa situação em que ele se estima e ele se protege, ele se defende numa situação de capacidade de entendimento. E o que faltou nessa situação da terapêutica, da falha terapêutica, lá na guerra onde Napoleão ficou na situação de um problema intestinal, não somente ele, como todo o exército, né? Por quê? Foi o excesso do ego que já estava antecipando, né? Eles estavam com muita acreditação, né? Credibilidade. Não uma credibilidade com responsabilidade, mas a credibilidade pela força, pela imposição. E o que é que isso tem a ver com o nosso curso? Tem tudo a ver, dentro dessa terapêutica emocional do intestino. O nosso intestino, ele é capaz de definir na nossa história os sucessos e os insucessos da nossa vida. E é isso que nós vamos estudar nesse curso e é o maior prazer para mim ter você aqui no curso. Não perca nenhum passo da aula, porque você só tem a ganhar. Muito obrigada por estar conosco aqui no curso. Olá, alunos, tudo bem com vocês? Que prazer vocês continuando aí no curso, fazendo as aulas, lendo o nosso conteúdo,
participando ativamente. Eu quero que vocês, de fato, descrevam lá as 10 questões que vocês estão ingerindo, né? E eu quero aqui falar, como está lá no nosso artigo, mas enriquecer um pouco mais, falando sobre o que nós estamos ingerindo. Vou falar agora sobre o intestino preso, né, a prisão de ventre, esses aspectos que estão internalizados na nossa estrutura como pessoa, como ser humano. O que acontece na vida de uma pessoa que tem essa tendência tão forte do intestino preso, né, da prisão de ventre, com todas aquelas questões incômodas. E isso atrapalha muito a vida da pessoa, porque ela se torna uma pessoa de um humor incerto. Quando você menos imagina, você está ali num momento super legal, super feliz, e aquela pessoa simples e puramente muda de humor e traz a você, às vezes, uma inconstância. E essas pessoas, elas correm grave risco de quê? De ter a sua vida profissional penalizada em razão desse impacto, né, intestinal, porque cérebro e intestino caminham juntos. Se o intestino começa a ficar numa situação difícil, né, com gases, com o incômodo de fezes que não são evacuadas, que não são liberadas, né, e a pessoa precisa se alimentar porque o corpo precisa continuar funcionando. E dentro disso, essa pessoa vai correr riscos graves, risco de trombose, risco de inúmeras outras questões orgânicas, físicas e os impactos também psicológicos. E as pessoas que estão ao redor dessa pessoa tendem a sofrer gravemente. E às vezes a pessoa começa a ficar sozinha. Por quê? Porque ela não consegue interagir. E quando ela interage, num momento mais tranquilo e salutar, todo mundo já fica um pouco assustado, porque sempre vai surgir alguma situação onde ela vai ironizar, onde ela vai trabalhar situações para quê? Para trazer um desconforto às outras pessoas. Por quê? Porque o corpo dela está desconfortável. Porque a absorção daquilo que ela está ingerindo está desconfortável no organismo dela. E aí ela não consegue lidar com isso e passa a se colocar numa posição de que ninguém compreende, que ninguém ou compreende, que ninguém a compreende e que as outras pessoas sempre estão levando problemas, né? Um dos fatores mais interessantes, e também eu coloquei isso lá no artigo aqui do nosso curso, é a água. A água normal sendo tomada direto. Tomar bastante água. Água pela manhã, água durante o dia, água num período de 1 hora, 1 hora e meia depois das refeições e ao anoitecer e antes de dormir. Água. Para quê? Para hidratar o corpo. Hidratando o corpo, todo o processo do intestino vai ser hidratado, vai ser regado. E isso vai facilitar o quê? Vai facilitar estar com as fezes muito mais em condições de fazer esse bolo fecal para ser eliminado de forma confortável, de forma a não trazer sangramento, feridas, já acalmando o humor. Uma pessoa que tem ou excesso, né, de diarreia ou aquela que tem a prisão de ventre, ambas sofrem profundamente. Uma porque segura demais, detém demais, não quer abrir mão de nada, e a outra porque libera tudo, libera as emoções em excesso, né? Não consegue guardar um segredo, não consegue
fazer a manutenção de uma informação. Isso não significa que quem tem prisão de ventre seja um bom guardador de segredo. Não, ele vai usar uma informação, na maioria das vezes, para quê? Para no momento certo ele colocar outra pessoa em xeque. Né? Dizer, olha, eu sei isso de você, estou só segurando, mas se você sair dos trilhos daquilo que eu espero de você, você já vai estar manchado por toda a eternidade, né? Então é importante você que está fazendo esse curso, tanto você que já é terapeuta, você que quer se tornar um terapeuta, você que está fazendo porque lida com equipes maiores e precisa ter esse entendimento de pessoas que lidam bem com o trabalho, mas que não conseguem estar inserido com toda a equipe. Observe essa questão intestinal das pessoas. Se você passar a observar a sua questão, você vai ter um conhecimento melhor da função intestinal do outro e fazer com que essa matéria orgânica que é colocada no início da digestão, né, tudo que ela alimenta, que isso possa entrar no organismo dela e fazer parte do sucesso das emoções dela. Quando você começa a trabalhar a autoestima de uma equipe, a autoestima dos seus alunos, a autoestima dos seus filhos, a autoestima do seu relacionamento, a sua própria autoestima, porque por mais profissional de autoestima que você seja, você vai estar sempre lidando com desafios. E desafios esses que vão colocar em xeque também a sua condição de se autoquestionar e de entender as críticas alheias e fazer um filtro disso e seguir, né? Então eu estou trazendo agora a cáscara sagrada, né? Que eu coloquei lá no artigo, que ela é uma planta sagrada pelos nativos norte-americanos, pelos ameríndios. E o porquê que ela é considerada sagrada? Porque ela melhorava o humor das pessoas, né? Que estavam mal-humoradas porque o intestino não estava funcionando. E aí você pega, coloca, eu coloquei nessa canequinha aqui bem dessas, bem simples. Ó, você vai deixar com a água quente, você vai deixar bem quietinha ali, tá? Deixa ela fazendo o processo dela bem quietinho, não vai colocar uma tampa por cima, nada disso. Você coloca uma água quente, uma água morna e coloca um pequeno grupo das cáscaras, tá? Não é casca, tá, gente? É cáscara. Ó. Tá vendo? Você pega 3 ou 4, faz uma pequena porção e a pessoa que estiver dentro da problemática vai tomar. Você pode coar, aquela outra partezinha você já joga fora, não reaproveita, tá? Faz isso em média, uma pessoa acima de 50 quilos, ela pode fazer isso 5 vezes ao dia, durante um período de uma semana. Se ela for daquela pessoa que fica em média entre 8 dias a 15 dias sem o processo de funcionamento intestinal em função da prisão de ventre, então 5 vezes nessa quantidade. Nada de fazer em excesso, nada de tomar cápsulas em excesso. Você precisa entender que o nosso organismo, para cura, ele precisa ir de leve. Por quê? Se você faz em excesso, essa pessoa pode ter uma crise de uma ânsia de vômito na rua, pode passar mal, pode desmaiar. Então tem que ser aos poucos. Para quê? Para que cada processo das paredes intestinais sejam lubrificadas e, partindo disso,
Esse bolo, né? Esse bolo fecal, ele vai estar com uma hidratação sólida, ele vai estar sólido, porém hidratado. E na hora de ser levado até o reto através do próprio impulsionamento do corpo, né, do movimento de expulsão, que isso saia sem causar nenhum dano ao ânus. Para quê? Para que a pessoa não venha a ter feridas, sangramentos, dores, né? Então é importante. Outra coisa para quem tem a questão da a questão da prisão de ventre é a pera, tá? Pelo menos de 15 em 15 dias, uma pera. O mamão é importante se o seu organismo aceita o mamão. Algumas pessoas têm um organismo que não aceita o mamão, então evite o mamão. No caso da pera, ela contém noni, então ela vai trazer uma refrigeração para as células e vai também melhorar o julgamento mental, o humor em si. Vai trazer um pouco mais de alegria na tomada de conhecimentos dessa pessoa. As pessoas que têm o intestino preso geralmente são pessoas rígidas, então são pessoas muito criticadas pelos demais. Então nós devemos ter um cuidado muito especial com esse grupo, né? Com esse grupo que passa por essa situação. E às vezes eles acham que isso é genético. Na verdade, não é que seja genético. É um conhecimento que vem sendo adquirido através dos familiares. Todo mundo na nossa família tem intestino preso. E isso é uma inverdade. Tem porque não trata. Tem porque não muda a consciência. Tem porque não reflete sobre respirar e analisar o que é que você tem colocado na sua boca, em termos de pensamentos, em termos de palavras, o que é que você vai inserindo nas pessoas que vêm depois de você, o que é que você escuta de quem nasceu primeiro, que tem a mesma problemática, e o que é que você está absorvendo. Então é uma questão importante. Pessoas que não conseguiram grandes realizações na vida, no sentido de ter sucesso profissional contínuo. O que é um sucesso profissional contínuo? Não significa que você vai ganhar 100 milhões todo mês, não. Mas é você ter condições de ter um trabalho, de estudar, de melhorar a sua vida, de ter orgulho de si mesmo. Então, às vezes, a pessoa passa por um período onde ela trabalha, depois ela se decepciona com aquilo e não trabalha nunca mais. Vive de um bico aqui, um bico ali, não se profissionaliza, não estuda e passa a destratar as outras pessoas que assim o fazem. Então, é sempre importante você olhar o seu paciente, analisar o que é que está acontecendo com ele, para você ter noção do que é que você vai fazer com esse paciente, o que é que você vai fazer com esse consulente, né? Você que lida aí com o seu consultório de terapias. No próximo bloco, né, na próxima aula, vou falar um pouquinho sobre outras questões do intestino retido, né, do intestino ressecado. Então, analise essas menções, organize um caderninho para você fazer anotações, para você observar as pessoas que têm esses quadros evoluídos e como você pode auxiliá-las de uma forma bem silenciosa, pacífica. De uma forma silenciosa que eu digo, é não criticar, porque a pessoa que tem o intestino retido, ela já tem a crítica das demais pessoas. Então observe, ouça, veja o quanto são pessoas que têm um ressecamento do pensamento. Então observe, mostre a elas a importância de estar sempre hidratando o corpo, bebendo bastante água, se alimentando de uma forma onde ela vai reduzir embutidos, que são queijos, mussarela, presunto, né? Que ela reduza isso e coloque alimentos com absorção mais
rápida, porque aí o cérebro dela vai funcionar melhor, ok? Então, aguardo vocês para a próxima aula. Complementando a nossa aula sobre a terapia emocional do intestino, nós no processo de introdução falamos sobre a guerra, né? Como Napoleão perdeu a guerra em razão do intestino, né? Quer dizer, o centro ali emocional, todo aquele propósito, né? Dentro desse campo tão interessante que é o abdômen, toda a região abdominal foi afetada, né? Justamente por um aspecto emocional. E o que foi isso? Através da boca. A boca é onde começa a nossa digestão. E o que eu como é o que eu sou. E como eu como é como eu sou. E a forma que eu escolho o que eu como faz parte de quem eu sou. As nossas emoções estão muito ligadas a tudo aquilo que nós nos alimentamos. Um processo incrível da nossa nutrição lá no útero, né? E as pessoas semelhantes, elas estão sempre se atraindo. Não são os opostos que se atraem. Os opostos, eles estão ali fazendo todo um processo entre negativo, positivo, neutro, mas os opostos se opõem e o semelhante, ele está sempre ali, atraído, está sempre junto. Então, é importante nós estarmos cientes do que é que acontece na nossa vida, na nossa história, e como o nosso intestino vem nos avisando. É claro que num período longo de tempo, nós sabemos muito bem que através da nossa história de infância, nós vamos ter um comportamento intestinal para a vida. E se você pensar como era a sua vida na infância, ou se a sua mãe, sua avó, sua tia conta para você como era, você começa a analisar as coisas que você conseguiu fazer mudanças e aquelas que você não conseguiu fazer mudanças. Existem pessoas que dizem um fator muito interessante, que é a qualidade dos banheiros que vão determinar o funcionamento do intestino. Negativo. Pessoas que têm banheiros incríveis, enormes, com toda uma estrutura, com fartura de água, com fartura de tudo que você possa imaginar, sofrem com o intestino preso, têm dificuldade de lidar com as outras pessoas, com os seus subordinados, com os seus superiores, com os seus cônjuges. Isso afirma uma seguinte situação: os consultórios estão sempre lotados de pessoas que precisam fazer terapia. Nos meus consultórios de atendimento, durante meus 30 anos de experiência, a primeira coisa que eu faço e converso com meu consulente, meu paciente, quando ele chega, é falar sobre como está o intestino dele, como é o funcionamento do intestino dele, qual a cor das fezes. Existem pessoas que ficam sem jeito, sem graça, não querem muito falar sobre o assunto. E aí a gente vai conversando, e aí nós vamos começar a ter um entendimento do que é que está acontecendo na vida daquela pessoa. Muitos dos meus consulentes, pacientes, eles dizem mesmo para mim: eu nem olho isso,
Imagina se eu vou ficar olhando, às vezes eu passo 7, 8 dias sem o meu intestino funcionar. Quando ele funciona, eu não quero nem saber, funcionou, eu dou descarga e tá tudo certo. Estou pronto para outra, estou pronta para outra. E dentro dessa temática, o seu entulho emocional, ele vai cada vez trazendo mais infelicidade para você, ele vai formando doenças para você, somatizando doença dos outros, né? Das pessoas como seus pais, seus irmãos, seus parentes. Aí você diz, é genético. A neurociência deixa muito claro uma situação. A genética, ela pode ser modificada. E existem muitos pontos de transformar. Não adianta você tomar uma medicação e não estar seguro dentro do seu sistema neural que você vai conseguir amenizar a sua dor. Não adianta fazer uma cirurgia se você dentro de você mesmo não trabalhar a absorção da sua própria cura. Porque a cura ela acontece vindo de fora. E aí ela vai fazer o quê? Ela vai circundar você e depois atingir níveis muito potentes. Para quê? Para que você absorva isso. E isso vai para onde? No seu intestino. Nosso intestino, ele é o processo de absorção de tudo o que nós engolimos. E psicologicamente também. Quando nós engolimos sapos, os sapos da vida, os desaforos da vida, as humilhações da vida, ele também entra como um alimento. Às vezes você está numa situação que você foi pisado, humilhado, desqualificado, e naquele momento você não tem nem como falar nada. Aí você diz, eu engoli seco. Se você engoliu seco, o que é que aconteceu? Entrou pelo seu sistema digestivo, que inicia-se pela boca, você engoliu seco. Engoliu, foi para o seu intestino. Foi para o intestino grosso. Do intestino grosso, né? Foi para o estômago, foi para o intestino grosso. No intestino grosso, você já sentiu todos os procedimentos ali de ânsia. E é nele que vai fazer uma massa, vai para o intestino delgado, que vai fazer a distribuição. Ele vai distribuir tudo que entrou para depois aquilo que você não absorver vai se transformar em fezes. E na maioria das vezes, as absorções dos desaforos, das críticas, dos medos, do momento onde você depara consigo mesmo e empaca e fica sem coragem de tomar decisões cabíveis para a sua existência, para a sua vida, o seu intestino petrifica, ele começa a criar bolhas de ar, ele começa a empacar, porque não sabe mais o que fazer, ele começa a entrar em pânico. E aí, o que ele começa a absorver? Se você fica num pensamento constante, fulano me humilhou, eu sou realmente um fracasso, eu isso, eu aquilo, eu não tenho competência. Acontece o quê? Você começa a absorver situações para sua corrente sanguínea. E vai fazer o quê? Vai intoxicar. E isso começa a pegar em pontos do seu corpo. Se você engole muito a seco, seu rim e o seu fígado já vai começar a ter um distúrbio. Automaticamente você já começa com problema na visão, porque afetou o fígado, afetou a visão. E o seu intestino, essa sede emocional vai desandar ou travar. Não vai funcionar direito.
Por mais que você se alimente com alimentos com fibra, alimentos com vitaminas salutares, você, se não tiver consciência daquilo que você está colocando na sua boca, você vai continuar tendo frequências muito baixas de bom funcionamento do seu intestino. Se você tem dificuldade de realizar, se você tem dificuldade de aceitar as suas fraquezas, o seu intestino, ele não vai caminhar com você. Ele vai ser o centro do controle do pânico na sua vida. Ele vai trabalhar para fazer de você um fracassado. Por isso, leia a nossa introdução, assista o vídeo da introdução, faça todo o exercício indicado nesse curso, porque você com certeza vai passar a ter uma nova visão sobre você, sobre o seu sucesso e sobre como diagnosticar isso nas outras pessoas e silenciosamente colaborar para o bem-estar delas. Continue conosco. Muito obrigada por estar no nosso curso. Olá, alunos, olá, alunas, olá, alunes. Bom, vamos dar continuidade ao nosso curso Terapia Emocional do Intestino. Para você que é terapeuta, para você que escolheu fazer esse curso para ter um entendimento melhor sobre o seu funcionamento orgânico, sobre o seu intestino, para você que é líder dentro de uma organização, você que tem a sua empresa, você que quer fazer uma mudança, para você que é dona de casa e está fazendo o curso conosco e quer ter um entendimento melhor, familiar, sobre a sua gestão residencial. Então, foque nisso, foque nesse conteúdo de hoje, nesse conteúdo que parece ser tão simples, mas é muito interessante. Nós temos uma ideia, né, de observarmos o nosso dia a dia, a nossa índole diária, dentro do que nós nos alimentamos, como é que a gente agrada o outro, né? Então, mesmo se você for dona de casa, se você for líder de uma equipe, se você for gerente de uma equipe, se você é um corretor de imóveis, se você é um terapeuta, se você é um psicólogo, se você é um professor, você vai estar sempre ali focando a equipe, o rendimento, o seu ganho financeiro, o seu ganho emocional, tudo isso consta, né? Então hoje nós vamos continuar falando sobre o que nós colocamos para dentro. Eu fiz um mini vídeo, né, sobre o que nós nos alimentamos, que é uma coisa muito legal de trabalhar com a sua equipe. Reserve um dia para você fazer uma prévia de 1 hora com a equipe, faça num cartaz maior um desenho do intestino e comece com algumas coisas, coloque ao lado várias porções de coisas e nomeie um ou dois ou três ou quatro, todos ali daquela equipe, em um círculo e diga, escolha algo que você mais gosta de ingerir e coloque aqui dentro desse tubo digestivo, do seu próprio intestino. Nós aqui somos um grande intestino. A equipe, na verdade, ela é um grande intestino. Por quê? Porque são vários cérebros. E se você está dentro do princípio de que a minha mente, o meu cérebro, ele é a extensão do meu intestino e o meu intestino é a extensão do meu cérebro, então o que acontece? Nós temos que entender quando nós estamos em conjunto, o quê?
Eu sou aquilo que o meu colega se alimenta, eu sou aquilo que o meu chefe se alimenta e eu sou também o que eu alimento, o que o outro alimenta e o que tudo aquilo ali se alimenta, porque nós estamos fazendo conexões, nós estamos conectados. Então, quando você faz aquele primeiro exercício, você faz um exercício com materiais palpáveis, né? Ó, a maçã, nós fomos colocando, né, a maçã, a outra maçã. Às vezes você não está disponível com as frutas, mas quando, por exemplo, essa aqui não é uma fruta verdadeira, tá, gente? Eu usei algum material de fato natural, mas como a gente lida muito com vivências, com palestras, não dá para transportar isso toda hora, né, da fruta em si. Então eu trabalho com um material que a gente compra, né, nas lojas especializadas. Você fez todo esse procedimento, certo? Ok. Então nós vamos para um segundo procedimento. Eu fiz um desenho pequeno, você pode fazer maior, você pode colocar no quadro. Eu sempre dou uma sugestão que você faça com esse material aqui, ó. Tem gente que chama isso de giz de cera, outro de lápis de cera, né? Você pode trabalhar com esse mais grossinho. Para quê? Para você trabalhar com papel, para não ficar usando coisas que você deu em palestras passadas. Fez esse uso, você pode até arquivar numa pasta, foi o uso da palestra tal, da vivência tal, e sempre criar coisas novas, porque nós nos inovamos, tá? E aí você vai pedir para as pessoas colocarem em pequenos pedacinhos de papel coisas das quais elas colocam ou são colocadas dentro, que elas engolem, né? A gente não chama lá o engolir sapo. Então o que é que eu estou engolindo, né? Desaforo. Aí você vai escrever desaforo. Ah, eu estou engolindo alegrias, eu estou engolindo felicidade, eu estou engolindo o preço alto do combustível, eu estou engolindo um valor que ficou de ser liberado para mim, mas isso foi para o jurídico, foi para um recurso e o dinheiro não entrou na minha conta. Eu estou engolindo que eu estou prestes a ser despejado, eu estou engolindo que eu quero comprar um carro novo, eu estou engolindo que eu quero comprar uma casa própria para mim. Então, tudo que você estiver engolindo, você faz aí uma listagem de 10 coisas. Você que é líder de equipe, você pode proporcionar uma dinâmica onde você vai trabalhar essa terapêutica do intestino, daquilo que se absorve, daquilo que se engole, daquilo que vai digerir e daquilo que vai ser eliminado, o que é bom, e aquilo que vai ser aproveitado, para você ter noção de quando você faz as coisas sem ter consciência daquilo que você está fazendo no seu dia a dia e qual é o diferencial do líder, do próspero e daquele que vive a vida de uma forma totalmente desnivelada, descontrolada, que as emoções estão sem controle e partem de uma premissa. Eu sou o líder, eu mando, ou eu sou subordinado, eu posso falar qualquer coisa porque eu não tenho nada a perder. São pontos imaturos, certo? Quando a gente vê pessoas fazendo isso, sabe o que dá vontade de fazer? Comprar bala, comprar ingresso de parquinho de criança, não é parque para você curtir, não é um parque temático. E dá para a pessoa, para ela crescer, para ela entender que a vida não é isso. E aí, voltando aqui ao nosso tema, você faz uma listagem de 10 coisas e você marca um tempo. Coloque 10 palavras das quais você mais fala, ou 10 coisas das quais mais acontece da sua vida. Coloque dentro desse tubo, escreva.
Vou dar 2 minutos para vocês fazerem isso, principalmente quando você lida com dinâmica, que a equipe é mais focada. Se for uma equipe de pessoas que estão menos, né, dentro dessa dinâmica de escrever rápido, você pode dar 5 minutos, coloca uma música de 5 minutos. Ó, pessoal, enquanto essa música estiver tocando, vocês vão anotando aí. Terminou, desligou a música, fulano fala, fulano fala, fulano fala, pronto. Quando vocês identificarem as palavras que se repetem, você vai ver que é isso que une as pessoas. Se for chegar atrasado, faltar ao trabalho, estou doente, tenho familiares doentes, toda uma separação difícil, não sei como vou fazer para sustentar meus filhos. Essa série de questões, você elabora isso num quadro. Aí você vai identificar o que está no intestino de todas as pessoas em comum. E é nesse momento que vocês vão começar a resolver essa questão. Como resolver isso? Na substituição. Aí nós vamos trabalhar a desinflamação. Como é feita a desinflamação? A desinflamação, ela é feita com água. Todas as vezes que nós tivermos essas questões, nós começamos a trabalhar a água em pequenas doses. Então, você vai fazer o ritual da água sagrada para liderança. E aí, cada um vai pegar um pequeno copinho, um cálicezinho e tomar essa água. A água, ela é uma simbologia positiva. Sem a água, nós não temos uma vida abundante nesse planeta. Então, vamos começar a regar e a substituir. Eu tenho problemas com a minha família. Vamos substituir. Eu me amo, eu me aprovo. Eu tenho soluções positivas para mim e para todos que estão ao meu redor. Se você começa a colocar palavras positivas na sua boca, você vai passar a falar coisas positivas para os outros, eles vão absorver, eles vão engolir isto e você também vai estar trabalhando as suas absorções, a sua digestão e o seu intestino, por incrível que pareça, ele vai começar a fazer um movimento, tá? De S, de sucesso na sua vida. Não é o S do sufoco, mas é o S de satisfação, é o S de sucesso. Esse processo terapêutico, ele é incrível, ele é uma cartela de medicamentos positivos para você. Ele vai fazer de você um vitorioso, uma pessoa que tem sucesso e que vai levar as demais pessoas ao seu redor também a energia de sucesso, de liderança, de boa postura. Então, é importante que você dedique-se um pequeno momento da sua vida, uma vez por mês, uma vez por semana, faça esse trabalho, mas para tudo, se organiza e faça o trabalho. Ah, mas a minha família não vai fazer o trabalho comigo, não tem importância. Se você quer mudar, você tem que ser a mudança. Se você quer que as pessoas olhem para você com um olhar diferenciado, você é aquele que vai fazer a mudança. E você não precisa propagar isso, não. Comece a fazer a sua mudança, comece a modificar as palavras que saem da sua boca para o outro digerir. Se você anda engolindo o sapo das pessoas, veja também qual é o depósito de palavras que vivem dentro de você. Substitua a palavra da mesma forma que você pode substituir alimentos nocivos.
Às vezes você tem uma equipe que você diz fulano bebe demais. Então faz parte disso, faz parte do seu intestino coletivo o álcool, o entorpecente. Você não usa, mas o outro usa. Então, o que é que você quer? Olhe para você. Se para você isso não é o que você quer, trabalhe essas palavras, trabalhe o eu me amo, eu me aprovo, eu sou feliz, eu sou digno. Não precisa falar para os outros, mas fale para os seus ouvidos ouvirem. Numa caminhada, fale com você numa caminhada, converse com você, dê um tempo para o telefone, sabe? Às vezes as pessoas não dão tempo para o telefone. O telefone precisa descansar. E você vai ver o quanto de qualidade de vida você vai ter. Por quê? Porque você precisa de tempo para a sua digestão. Você precisa ter tempo para a digestão, para organizar a sua mente, para organizar o seu sucesso. O sucesso, ele não acontece de um dia para o outro. E o fracasso também. Se você recebeu um não, não significa que você fracassou, significa que você está posicionando no lado errado, você está sendo posicionado por uma condição errada, que não é a sua. Se você tem uma equipe das quais as pessoas são fanfarrões, gostam só de criar contenda, ou gostam só de ficar observando a vida alheia, se metendo na vida pessoal do outro. Então, se isso não é o seu princípio, comece a trabalhar aquilo que você de fato quer consumir. Por exemplo, se você gosta de uma alimentação diferenciada, provavelmente você vai começar a frequentar lugares diferenciados. Você vai procurar hortas, você vai procurar feiras diferenciadas, você vai para um setor dentro do supermercado que é diferenciado. Então você não vai encontrar aquelas pessoas. E o seu cérebro, junto com o seu intestino, vai começar a processar coisa diferente. E o seu intestino não vai mais pertencer àquele intestino coletivo. Ele vai buscar um outro grupo latente e igualitário ao seu. E faça esse exercício de uma forma salutar, de uma forma tranquila, não no desespero. E todas as vezes que você for tomar água, você olhe para a água e entenda que ela fez um caminho incrível para chegar até você. E aí você diz, eu hidrato agora todo cérebro, intestino coletivo que está conectado comigo e dou a eles um pouco de luz. E aí você toma água. Quando você começar a fazer isso, todas as vezes que você olhar para o copo d'água, se for tomar água, faça isso. Existem pessoas, e eu faço parte desse grupo de pessoas, que comecei a praticar o copo com água quando eu acordo, antes de tomar café, antes de fazer qualquer refeição, eu bebo da água. Eu tomo água. Por que que eu faço isso? Porque eu hidrato o meu corpo e também o corpo daqueles que estão conectados a mim diretamente. Porque isso vai fazer o quê? Vai eliminar os ressecamentos, os ressentimentos. O ressentimento ele é um ressecamento, né? Às vezes verbalizados e às vezes não verbalizados. E tudo aquilo que está hidratado é melhor para você lidar. É muito menos rígido. E o que vai acontecer? Vai ferir menos. Mesmo que você tenha que ter uma conversa muito séria com uma pessoa, tomar uma decisão, seja ela no seu trabalho, seja ela com o cliente, seja ela com seu pai, com a sua mãe, com seu namorado, com a sua namorada, com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, com seu vizinho, né? Com você mesmo. Você vai ter um ambiente mais oxigenado.
Então eu sou o meu intestino. O meu intestino, ele pensa, as pessoas dizem assim, o cérebro que comanda tudo. Não, é o intestino que faz tudo para o cérebro conseguir fazer esse comando. E não é para nós comumente ensinado, nem na religião, nem na escola. E aí as pessoas sofrem. Aí as pessoas se sentem pressionadas porque não hidratam, porque não dedicam tempo, porque tudo tem que ser feito muito rápido. Rápido para quê? Né? No momento que você precisa trabalhar de forma muito rápida, você tem que estar hidratado o suficiente para isso. Mas em todo momento, pelo nada, você tem que responder alguém rapidamente. Porque a pessoa disse que te ligou 11 horas da manhã e 11h02 ela está cobrando de você que você dê uma resposta. É esse o intestino coletivo de convivência que você quer para você? É assim que você também faz para o outro? Colocar isso na nossa conduta diária é muito importante. E esse curso que fala sobre a emoção que está contida, que está totalmente fundamentada no intestino, é muito importante. E aí nós vamos fazer mais um exercício. Esse é um rolo e nós vamos falar sobre o rolo do papel higiênico no próximo vídeo, na próxima aula. Que bom que você está aqui e eu quero muito fazer a diferença na sua vida no final desse curso. Um grande abraço e vamos aguardar a próxima aula, ok? Esse é um exercício muito importante. Você cria, né, esse caminho para você falar sobre a questão do intestino e com seu consulente, com seu paciente, com a sua família, você começa a trabalhar componentes importantes. Qual o combustível que vai ser importante para essa máquina? O primeiro grande combustível vai ser a água. Temperos, uma parte cítrica que é o limão, uma maçã, limão, banana. O que é que você tem colocado, né? Mel, ó, farelo, cenoura, olha que maravilha, pera, esse pimentão que é riquíssimo em vitamina C, uma maçã verde, olha, cebola, alho, grãos, ó, lentilha, o arroz, mais grãos. E aí você vai vendo como é que está o funcionamento do seu organismo. Fazendo esse composto, trabalhando esse jogo, né? Você vai conseguir analisar melhor. Aí, se você gosta de café, você coloca uma porção de café. Se você toma uma cerveja, coloca um pouquinho, representa ali a cerveja. Vai fazendo todo esse contexto. Ou com um grupo que você estiver trabalhando, num grupo de melhoria alimentar, um grupo para melhorar a absorção intestinal, um grupo para você trabalhar todo o contexto ligado a domínio de grupos, né? Pessoas que querem se tornar gerentes, pessoas que querem se tornar líderes em seus segmentos e também ter um reconhecimento do que acontece no seu intestino. Qual é a forma que ela alinha
tudo isso no intestino, né? Então, é partindo disso que você vai entender todo um grupo. Não adianta você ensinar liderança se a pessoa não conhece o que passa dentro dos tubos dela. O que está passando aqui é o cérebro dela que vai responder na sua empresa. É o cérebro dela que vai responder na motivação e sucesso da vida dessa pessoa, na sua vida, na vida dos seus amigos. Isso é muito importante. Isso é a melhor forma de trabalhar uma cura positiva para você, para o seu consulente e para os seus amigos. Olá a todos, aqui é a Sofia, sou detetive e terapeuta e venho falar um pouco sobre a fraude do amor. A fraude do amor é uma palestra que nós temos, que já está chegando a 11 anos. É uma palestra de alerta aos relacionamentos. Relacionamento consigo mesmo e relacionamento da diversidade relacional. O que vem a ser isso? É quando você se relaciona com sua família, quando você se relaciona com os seus colegas, quando você se relaciona com os seus chefes e quando você se relaciona no sentido do relacionamento íntimo. O que acontece muitas das vezes? As pessoas, elas entram no estado de carência e vão aceitando ficar subjugada. O que é ficar subjugado? É quando você passa a não ter ideia própria. É quando você faz a conexão com um relacionamento. Eu costumo falar, você contrai um relacionamento. Você nunca fica num relacionamento quando ele te coloca para baixo. Se você contrai um relacionamento e esse relacionamento só te coloca para baixo, só te humilha, só faz de você uma pessoa menor que qualquer outra coisa, te desvaloriza e você vive dessa migalha, não permita isso na sua vida. Trabalhe a sua autoestima. Mude. Se você mudar o seu pensamento, você pode hoje estar dentro de um relacionamento que te deixou em situação difícil, financeiramente. Então, se você está vendo esse vídeo, eu vou te dar uma única dica. Eu vou usar hoje a técnica da neurolinguística, onde muitos e muitos escritores falam, muitos terapeutas, muitos profissionais. E eu, principalmente, gosto muito de falar da Louise Hay. Então vamos lá, gente. Olha, tem que se amar. Está numa situação difícil, não sabe nem para onde ir, não tem dinheiro para nada, está detonado em tudo, está sem emprego, está sem condições de respirar, não consegue falar, perdeu os amigos, está numa relação difícil. Repita, eu me amo acima de tudo. Repita essa frase 100, 200, 300 vezes, porque isso vai fazer com que novos canais vão se abrir para a sua vida. Não baixe a cabeça para um relacionamento que te humilha, que te desqualifica, que você só tem importância para limpar chão, para lavar roupa, que a sua importância porque o seu nome ainda está limpo, ou foi importante quando o seu nome estava limpo, e aí você comprou coisas, se afogou em dívidas. Comece com essa frase. Coloque-se acima, não fique de cabeça baixa diante de pessoas que são ignóbeis. Outra frase, eu me aprovo. Nada de julgar você de uma forma ruim. Passe a se aprovar. Eu me aprovo. Tenha coragem. Tenha coragem de sair da lama. Se você entrou na lama, você vai sair dela.
Um grande abraço, desejo boa sorte para você.